descritos na passagem. Então, se eu desenrolar do dia 8 para trás, as pessoas, por acaso, vieram mesmo para uma festa da Selma, desceram na mesma hora, chegaram no mesmo dia. Na véspera, no sábado, a ministra Rosa Weber, que estava aqui na presidência, disse que estava muitíssimo preocupada, telefonando sem parar para as autoridades, porque se preocupava com a chegada de caminhões, de ônibus chegando num domingo do início do mês de janeiro, em Brasília, e indo exatamente para o mesmo lugar. E daí a pouco se sabe que vão descer a esplanada e algumas máquinas que estavam ali para defender saíram ao mesmo tempo do mesmo lugar. Se eu voltar um pouco antes, no período eleitoral, como foram tensos aqueles dias, as tentativas de impedir eleitores de votar, a máquina funcionando para desacreditar o que é da confiança do cidadão e da cidadã brasileira pela singela circunstância de que é confiável, segura, rígido, correto o processo eleitoral brasileiro, a tentativa o tempo todo em praça pública, em avenidas importantes do país, reunindo pessoas para desacreditar as instituições, sendo que a democracia vive da confiança que a sociedade tem, que é melhor viver com os outros, para que a gente tenha maiores possibilidades de ter alguma segurança individual, social, e cada um poder aperfeiçoar seus talentos, cumprir suas vocações e ter alguma chance de fazer da vida uma aventura com a possibilidade de cada um se fazer feliz. Isto a democracia propicia, isto a ditadura não permite. E o ministro Flávio Dino vem de lembrar, se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso, que são torturados, mutilados, assassinados, toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, ao, de uma vez, estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. O que é descrito nesta denúncia, tomando emprestado ao que esta grande historiadora brasileira afirma como se desmonta a democracia na década de 60, que já vinha preparada desde a década de 40, de 50, como nós tivemos isso na década de 20, como nós tivemos no início da República, esta tentativa contínua que por si gera as consequências. E é óbvio que se diz, não, mas os poderes constituídos, as instituições continuaram porque não se teve sucesso, não se teve êxito, porque senão não estaremos aqui. Ministro Alexandre, ministro Fux, que tinha sido presidente deste Supremo Tribunal Federal, no auge de um processo que ele dizia, dormi no Supremo para defender, literalmente, com a minha presença, a institucionalidade na presidência, naquele período do 7 de setembro de 2021. Nós, do Tribunal Superior Eleitoral, então, que o tempo todo recebíamos todas as mensagens, não estaríamos aqui, por óbvio. Já houve mais de uma tentativa, portanto, de se calarem as instituições democráticas, de extinguir a democracia no Brasil. Isto é gravíssimo. Isto foi reconhecido pelos advogados, que de forma correta, de maneira honesta, como é da história dos grandes bons e verdadeiros advogados, atestaram, não somos favoráveis e não tem que ser, porque advogado defende o cliente, com as condições do cliente, e não tem que ser favorável a nada, porque se fosse assim, nenhum assassino teria um advogado. Podia ter um lobista, podia ter um rábula de alguma natureza. A advocacia é um compromisso que a gente jura quando entra na Ordem dos Advogados do Brasil, para defender o direito e a justiça. E assim tem sido pelos advogados, por isso ontem eu elogiei a conduta de todos eles, e todos eles se manifestando na tribuna, como nas suas peças, de que somos contra esse tipo de situação e vamos provar se o meu cliente participou ou não, e se não participou, se ele tem que ser absolvido, porque haveria ou identificação falsa dos fatos,